Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos à Casa de Amparo. Que Jesus possa nos envolver novamente nesse dia de trabalho, envolva cada um de nós, com a qual nós necessitamos, com a sua bondade e com o seu amor. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Alan Toretti. Hoje a palestra vou falar sobre como acontece quando as pessoas nos tratam mal. Mas a gente faz algum trabalho na caridade, algum trabalho que se destaca e as pessoas têm mania de diminuir nós, de botar nós embaixo, e tem muito aquela coisa, sai da multidão, seja diferente. Então, quando a gente tenta fazer algo a mais, da qual o nosso amado Jesus nos ensina, da porta estreita, muitas pessoas tentam nos denegrir. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou continuar fazendo que nem mês passado, que eu prestei homenagem falando para o nosso amado Chico Xavier, que esse ano faz 20 anos do desencarne dele. Essa alma que nos ensinou tanto, psicografou 412 livros, os ensinamentos para nós, que Deus nos deu 3 revelações: o Antigo Testamento pelos 10 mandamentos de Moisés, o segundo por Jesus, e o terceiro pelo Espiritismo, pelo Allan Kardec. E dá para dar continuidade pelas obras do Chico Xavier, muito viável isso. Cada qual foi dado conforme nós estava apto àquela verdade. Jesus falou um pouco, ele já foi tirado de nós, ele não podia falar. Teve uma passagem dele que ele falou: se não me crerei nem nas coisas terrenais, muito mais nas celestes. Então ele não pôde falar. O Espiritismo deu essa parte e o Chico Xavier, nos 412 livros também. Então eu vou tentar contar um pouco mais da infância dele e as partes quando falavam mal dele, do trabalho dele, por tentar fazer essa obra aí de Jesus Cristo que ele pregou para todos nós. Resumindo, Chico Xavier, com 4 anos, ele tinha a mãe dele, Maria João de Deus, o pai, João Cândido Xavier, acabou morrendo a mãe dele. Então, com 4 anos, ele já perdeu a mãe. Antes de morrer, a mãe dele falou para o pai que era para distribuir todos os filhos dele, eles eram em 9 irmãos, entre os padrinhos, amigos, para ele poder ir atrás e trabalhar. Então, cada um foi jogado num canto. Chico Xavier ficou com a madrinha dele, a Dona Cidália, da qual ele ficou 2 anos. E Chico Xavier, desde os 4 anos, a mediunidade dele já estava aflorada. Então ele via espíritos, ele conversava, muitos vinham conversar com ele. E como naquela época ele nasceu em 1910, então imagina o que ele passou. Tinha muito preconceito contra o espiritismo, toda uma sociedade muito voltada à Igreja Católica. Então era tudo coisa do diabo, estava todo mundo querendo internar ele. Até o próprio pai dele estava querendo internar ele. E essa Cidália também não foi muito ao contrário. A madrinha que foi criar ele, ela surrava muito ele, dava garfada nele e passou por muitos perrengues. E até a própria mãe dele começou a aparecer para acalmar ele, falando: tenha paciência, quem não sofre não aprende a lutar. Se você parar de reclamar e tiver paciência, Jesus vai nos abençoar, que nós estejamos sempre juntos. Então a Maria, mãe de Deus, João de Deus, que é a mãe de Chico, que desencarnou, vinha constantemente a aconselhar ele para continuar nessa batalha. Então ele tinha muito isso. Tinha um padre, Sebastião Escasello, que ele ficou muito à Igreja Católica, frequentava muito, então ele tentava expulsar todas essas coisas, fazer ele rezar Ave Maria, botar uma pedra na cabeça, fazer peregrinação rezando Ave Maria. Vocês assistem o filme Chico Xavier, que conta vocês vão ver muito nítido, ou o livro As Vidas de Chico Xavier, que é baseado no filme que fizeram. Então ele teve tudo isso. No colégio também ele não podia nem frequentar o recreio, porque os alunos os colegas queriam tudo surrar ele, bater nele, por causa dessa mediunidade, por causa dessa coisa a mais, que o pessoal não gosta, a pessoa que desse jeito. E tudo bem, daí foi. E nesse intervalo, vamos contar a primeira lição. O padre Escasello, que eu comentei, decidiu ser mais rigoroso. Aconselhou o pai a afastar Chico da má influência dos livros, revistas e jornais. João fez uma fogueira com as páginas proibidas.
Essa parte parece um filme, ele botando um monte de revista e o Chico perto da sua segunda mãe. E daí, o que aconteceu aqui? Daí ele começou a ficar muito triste. Quando ele ficava triste, ele ia orar. E a falecida mãe dele aproximava dele e tentava. Só que mentor não é aquela coisa de passar a mão na cabeça, eles falam a real. Tem essa coisa que nós fizemos com nossos filhos, com nossos amigos. Então ele falou assim: eles estão contra mim, Chico falou para a mãe. Acham que estou perturbado, falou do pai e do padre. Ouviu mais um conselho da sua falecida mãe: aprende a calar-se. Quando se lembrar, por exemplo, de alguma lição ou experiência recebida em sonho, fique em silêncio. Mais tarde, talvez você possa falar. O que é isso? Tu imagina tu ver espírito, tu ouvir, muitos que estão aqui provavelmente já passaram ou sabe de alguém ou quem está assistindo, e se tu comentar num ciclo de pessoas católicas, evangélicas, eles vão pensar que é coisa do demônio, vão falar todas essas coisas. Então ele passou por muito isso. Daí é complicado essa parte ali. Daí tu imagina como é que tu vai falar para alguém nessa sociedade ali. Eles vão te ridicularizar, vão te tratar mal, vão querer te internar. Então o que aqui está falando? Tu tem que aprender a calar-se. O que Jesus nos falou? Jesus falou assim: não dê aos cães o que é sagrado. Não jogue suas pérolas diante dos porcos, para que esses não possam contar a ti e vão te estraçalhar. O que ele quer dizer? Se é sagrado para ti, tu daqui a pouco conhecer o Espiritismo, ver o que é os ensinamentos de Jesus e seguir esse caminho, tu não tem como chegar num rede, num ciclo de amigos, eles não tem nada a ver com isso e tu falar sobre isso. Eles vão te ridicularizar, mas é chato esse cara. Como é que tu vai chegar num grupo de empresa que o pessoal só fala em futebol, festa e outros assuntos, e tu vai falar sobre espiritismo, sobre essas coisas que não tem nada a ver? Porque nossos irmãos evangélicos queridos, que eles têm muito essa coisa de pegar o evangelho e querer doutrinar, a maioria das pessoas não gosta, porque o que elas têm de sagrado, elas querem tentar mostrar para os outros, mas as pessoas não estão querendo receber. As pessoas não querem, ninguém gosta de alguém chegar e tu falando, esse é o caminho, esse é aquilo. Então, o que é sagrado, a gente já tem que aprender a se calar e achar um grupo que a gente pode falar ou pregar o estudo. Deu para entender um pouco, né? Tá, então, seguindo mais a história de Chico, daí depois o pai dele, depois de 2 anos que o Chico ficou com a madrinha, passando por aqueles perrengues quando era criança, o pai dele achou uma mulher, a Dona Cidália. A Dona Cidália foi quem foi programada pela mãe dele, que falou que se ele se comportasse, mesmo apanhando e tudo mais, Deus iria enviar um anjo bom, e foi essa Dona Cidália. Primeira coisa que a Dona Cidália falou: não, vamos ficar contigo, mas tem uma condição, para que tu reúne todos os irmãos. Então ela, na sua bondade, ficou com o pai do Chico e reuniu todos os irmãos que estavam distribuídos, e fez mais 5 filhos. Então eles eram em 9 mais 5 ali, 14 irmãos, uma coisa assim. É isso aí. E daí ele ficou assim. Daí no colégio sofria, daí durante o colégio, até a 4ª série primária, ele teve que arrumar o trabalho que o pai dele estava querendo internar ele. Então o próprio padre falou: estamos contratando aqui para tecelagem de algodão. Então o Chico, antes dos 12, já estava trabalhando, com 8 anos, 8 para 9, estava trabalhando ali. E depois de um tempo, foi no médico falando que aquele trabalho estava dando problema no pulmão dele. Então ele saiu e foi trabalhar no armazém do Douro. Ficou por um tempo ali e depois foi trabalhar no armazém do José Hermínio, do José Hermínio. Então ele ficou trabalhando por esse tempo ali. E daí foi isso aí. Daí numa dessa, começou a primeira grande provação dele. A irmã dele, uma das irmãs dele, começou a ficar muito doente e nenhum dos médicos conseguiu curar ela. Daí o pai dele teve que andar 100 quilômetros e conhecer um casal espírita. E ele foi atrás desse casal espírita mesmo, sabendo que era tudo coisa do diabo, que ele pensava.
E trouxe ele até lá e começaram a fazer todos os tratamentos com a irmã do Chico. E o Chico foi chamado e presenciou tudo aquele espiritismo, tomar os passes, pregar o evangelho, tentar doutrinar, porque era um espírito obsessor. E daí ele ficou fantasiado com tudo aquilo, era tudo novo, né? E esse casal aí, que é o José Hermínio e a Carmen, apresentaram o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E deu a grande luz para ele. Isso ele já tinha 17 anos, que não era coisa do diabo, não era coisa do demônio, realmente existia. É só estudar esses 2 livros. E daí ele ficou tão extasiado. Daí eles foram lá para a fazenda, estudaram um pouco, não deu uns meses. O Chico abriu o primeiro centro espírita na cidade interior que ele morava de Minas Gerais, que era a cidade de Pedro Leopoldo. Abriu o centro espírita Luiz Gonzaga, junto com o seu irmão José Xavier e com o patrão dele do mercado. Daí, enquanto isso, eles começaram a trabalhar, fazia os estudos do Evangelho, do que nem tem uma casa espírita, a desobsessão, a caridade. E ali já começou a se apresentar o Bezerra de Menezes. Então ele fazia muita coisa, as pessoas chegavam, botavam o nome e o endereço, e no final do dia já apresentavam um receituário do Chico através do Bezerra de Menezes. Ele conseguiu várias curas. Tem até se vocês quiserem acompanhar, tem um vídeo ali de o Saulo Gomes, que era um repórter que fez com o Chico Xavier numa casa espírita, e aparece ele fazendo esse trabalho ali. Tá. Tá. Então, que quando ele trabalhava já isso, fazia a caridade, o padre de Belo Horizonte, vamos para o segundo tópico, fez um discurso inflamado na igreja de Pedro Leopoldo, que era a cidade de lá dele, contra o espiritismo, e encerrou o sermão mandando Chico Xavier para o inferno. O rapaz, impressionado, correu para o colo invisível da mãe, quando ele ficava, essa coisa de ficar se fazer coitadinho, de triste, ele ia lá, orava e pedia consolo para a mãe dele. Contou seu drama e ouviu dela um xoxo. Bom, que nem eu falei, o mentor, ele não passa a mão na cabeça. Ela falou assim, e daí? Ele te mandou para o inferno, mas você não vai, fique na terra mesmo. Então, o padre falou um monte de coisa do espiritismo, mandou o Chico Xavier para o inferno, ele ficou triste, arrasado, né? Porque a gente, por exemplo, faz um trabalho na caridade, faz isso, aquilo, querendo ou não, a gente acha que está no caminho, recebe os elogios, mas sempre vai ter alguém. Pode contar 10 elogios, um que o outro vai te estimular. E o que a Maria, a mãe dele, falou? E daí? Não dá bola. Tu não vai para o inferno mesmo? Fica aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado quando as pessoas querem te denigrir, falar mal, não dá bola. Bola para frente. Nesse intervalo, o Chico começou a fazer as primeiras psicografias. Ele estava junto com esse casal que ele apresentou, e um espírito se apresentou, que foi a própria mãe dele. Falou assim, ó, eis que nos reunimos de novo. O livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo são 2 tesouros. Estude-os e os pratique. E logo mais para frente a bondade divina há de mostrar todos os caminhos que tu há de percorrer, para tu ver o tesouro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro dos Espíritos falou isso. E depois uma voz falou assim, ó, pega a caneta e o papel. Daí ele começou a psicografar, deu 17 páginas, primeira vez que ele psicografou mesmo. E desde então ele começou a psicografar, só que psicografava mais poemas. E os poemas não tinham o nome do autor. E ele começou até a botar num jornal, escrito F. Xavier, por recomendação, e começou a gerar um certo pessoal gostar dos poemas, e veio então o intelectual, junto com o amigo do Chico, até ele, para ver os poemas. Então o Chico botou um terninho lá, foi meio arrumado, foi até um encontro desse. E daí, o que aconteceu? O literato passou o olho pelos versos, classificou tudo como bobagem. E com os olhos fixos no autor, encheu a boca. Este rapaz é uma besta. O amigo de Chico defendeu a inteligência dele, sua dedicação aos espíritos, seu cuidado com os poemas vindos do outro mundo. O intelectual reviu seu julgamento e disse, é uma besta espírita. Chico, inconformado, buscou abrigo mais uma vez
sobre as saias da mãe dele. Viu como eu fui insultado? Ouviu mais um muxoxo materno. Então, faz o trabalho da caridade, começa a fazer os poemas, a pessoa elogia, vai de novo alguém querer denigrir e falar mal do trabalho. E ele de novo vai pedir o conselho, se fazendo de coitado, ó, olha para mim. Viu como eu fui insultado? Ouviu mais um muxoxo materno. Não vejo insulto algum. Acho até que você foi muito honrado. Uma besta é um animal de trabalho e é valioso e útil a serviço do espiritismo, quando não dá coices. Uma besta, um burro, naquela época, se tu tinha que, dependendo do lugar, tu botava tuas parafernálias, teus equipamentos no burro e ele te conduziria. Então era um animal valioso, ele é útil. Então não é uma... É como... o mal não sai na boca do quem fala, mas nos ouvidos de quem ouve. A gente não pode dar importância para o que eles falam. Depois até Chico Xavier se define muito futuramente como se fosse um burro que leva os recados dos livros que releva os recados dos espíritos, porque ele não fez nada, é tudo mensagem dos espíritos. Poupado com a própria rebeldia, em estado de depressão, ele continuou triste. Chico teve mais uma visão. O burro teimoso, atrelado a uma carroça carregada de documentos, puxava a carga e encarava com inveja os de companheiros livres do pasto. De vez em quando, enquanto era alimentado com água e a fafa, assistia de longe às brigas violentas entre os colegas. Uma sucessão de coisas sanguinolentos. Chico aconselhou aquele burro e pensou. Chico olhou aquele burro. Talvez fosse melhor estar sob freios do que estar solto no pasto da vida para escoiciar e ser escoiciado. Aprendi a lição de ser pronto para receber os arreios. O que ele está dizendo? O burro ali, ele estava sendo controlado ali. E estava vendo os outros burros soltos. Vamos dizer, como por exemplo nós aqui, ó. Um pai e uma mãe que tenta segurar o filho. Eu quero para a festa, quero para isso. Não. Segura, tu tem que botar limites. Não pode deixar solto assim. Se tu não botar, fazer valer essa tua missão de pai e mãe, de educar, de pôr limites, vai acontecer isso. Então, às vezes, eu tenho até às vezes é tudo um esforço, né? Eu, na época do ensino fundamental, a gente sempre, depois do colégio, a gente se unia e jogava bola. Daí, um dos meus amigos, quando a gente chegava, nem sempre podia jogar bola. Por quê? Porque ele estava estudando. Depois de 3 anos desse sacrifício, ele passou na prova de medicina. Então, às vezes, a vida nos pede, se a gente se limitar a não seguir no que a maioria anda, vai valer a pena. Vamos para outro ensinamento. No mesmo período, Chico já estava cansado. Trabalhava, lutava no centro, fazia caridade, escrevia quase por compulsão e continuava desacreditado. Ele reclamava dos decretos, continuava reclamando do Chico. Se queixava dos comentários envenenados, se entregava à reza. Após uma das várias orações, Maria João de Deus voltou à cena e, em vez de um conselho, sugeriu um remédio. Meu filho, para curar estas inquietações, você deve usar a água de paz. Então ele estava reclamando dos comentários, o pessoal falando mal, ele já estava sentindo uma coisa assim de querer reclamar pessoalmente, ele estava mais no íntimo, né? Estava meio desacreditado. Às vezes a gente fica meio triste, tentando se sacrificar numa parte da vida e alguém às vezes nos denigre. Então ela recomendou tomar água da paz. Então o Chico saiu, ficou 2 semanas procurando nas farmácias e nada. Daí quando ele voltou, tu procurou? Tu achou? Não achei. Não, mas a água da paz tu pode conseguir em casa mesmo. Pode botar água no pote, bota na boca. Como assim? Daí quando alguém lhe fizer provocações, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. E não a lance fora, nem a engula. E quando persistir a tentação de responder, guarde a água da paz banhando a língua. A gente tem mania de, às vezes, qualquer coisa que alguém falar, a gente já quer responder, né? Já quer... Só que daí tu acaba criando peso, tu acaba
Qualquer coisa que alguém falar, tu tem que impor a tua opinião, isso aí cria peso. Que nem um cara que quer ser 100% das atenções, um dia tu vai estar ruim, daí tu vai ter que mostrar o teu bom humor. Então o que ele está querendo dizer é isso aí. Às vezes, por exemplo, um chefe, não tem como não dizer, em algum momento o chefe vai te tratar mal, vai te diminuir, vai fazer alguma coisa. Aí tu vai ter uma opinião, tu responde agora, fala mal com o chefe ou toma a água da paz. E aí o que é? O apóstolo Paulo nos falou, seja tardio em ouvir, mais tardio para falar, mais tardio para se irar. Se quiser, quando alguém fala alguma coisa, tu vê que não fala, fica quieto. Tá? Daí depois tu vai falar e talvez mais tarde tu vai se irar. Nunca fale na hora. É isso que ela quer dizer sobre tomar. Chico engoliu a lição do silêncio e digeriu. Nessa noite sentiu o braço movido por alguém, tomou o lápis e despejou os versos. Daí alguém um espírito veio e deu mais um conselho. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, que era o que ele estava procurando, ajude sem reclamar. E aprende a calar a boca. Dessa vez o recado veio com a assinatura de Casimiro Cunha, poeta morto. Então começou a vir os nomes dos poetas. Daí tem mais ensinamento ali. Daí vamos ver, vamos aparecer o Emmanuel, né? O Emmanuel que vai ser o guia, que vai ser o que vai mudar a vida do Chico ali. Então começou a ir lá no interior, onde ele ficava mais com a natureza, recolher as boas energias. Então que aparece o Emmanuel. Então o famoso Emmanuel, o guia dele, que vai ajudar ele nessa missão. Daí ele chega e fala para o Chico, assim, está disposto mesmo a trabalhar na mediunidade? Sim, estou disposto, desde que os bons espíritos não me desamparem. Daí ele fala assim, não vai ser desamparado, mas para isso você precisa trabalhar, estudar e se esforçar na prática do bem. Esses 3 requisitos. Como é que eu vou conseguir? São 3 dicas básicas: disciplina, disciplina e disciplina. Quando a gente começa a fazer um trabalho na caridade, um trabalho de Jesus, um trabalho em prol para nossos irmãos, e tu tem um mantenimento, porque tem muita gente que desiste qualquer afinetada de uma rosa, vamos dizer, qualquer coisa, ou tu vai doar uma cesta básica, daqui a pouco alguém te humilha, ou tu vai fazer um brechó, alguma coisa te faz ruim, tem muita gente que desiste. E quem continua nesse mantenimento vai receber um amparo divino. Os bons espíritos vão te dar força e vão estar ao teu redor. E o Chico Xavier não foi diferente. Chico Xavier, ele já teve essa missão. Ele poderia ter desistido antes, até agora está firme. E ele ficou como completista. Ele tinha tudo que era para propor, ele fez ainda mais. Tá. Daí ele falou isso aí e falou assim, para começo de conversa nós temos uma coisa, fazer 30 livros. Aí tu imagina alguém que era bem pobre, como é que vão fazer 30 livros? E depois dos 30 livros foi para 60, depois dos 60 foi para 100, e depois dos 100, quando estavam quase gritando o gol do Pelé, ele disse, não, tua vida está desapropriada. Os bons espíritos da qual eu dirijo me falaram isso. Tu vai ter que servir a nós, servir aqui para pregar o Evangelho dos livros, até onde teu corpo consiga resistir. Tá, mas se eu não puder, se eu não quiser mais, então tua vida tu pode voltar para o plano astral, para o plano espiritual. E daí ele teve, imagina, tu fazer tudo isso, muita gente falando mal e tudo mais. E ele continuou. Só que ele continuou triste, o Chico Xavier. Muita gente falou mal para ele. Daí que depois de uns meses, depois de um ano, saiu o primeiro livro, Parnaso Além do Túmulo. Que são livros de todos os poemas mais famosos, os poetas famosos portugueses do Brasil e do Portugal. Augusto dos Anjos, Casimiro, tem vários. E foi tudo por nome dele. Daí tu imagina o escândalo que foi na época. Teve muita gente que
que veio ver se era real, teve repórteres que quis desmascarar ele, teve... Bom, a vida dele virou um caos, assim. Mas vamos ver quando eles falam mal do trabalho. Vamos pela quarta aqui. Sobre o... Tá. Em dezembro de 1934, o rapaz fechou os olhos e ficou no lápis no papel. As frases apareceram velozes e nada evangélicas, endereçadas a ele mesmo. Então ele continuou triste, foram lá tentar incluir ele de novo. Meu amigo, há mais de um decênio que não me preocupo com as parvoíces da terra, nem presumia a possibilidade de enviar novamente para ele a minha futilíssima correspondência, quando alguém me ensinou a ideia de ir ditar-me as minhas sandices. Busquei aproximar-me de tua individualidade, vi-te finalmente, sem que pudesse observar-me. Submetei a desmorado exame, procurei a sua bagagem de pensamento, encontrando na tua mocidade tudo quanto a tristeza criou de mais sombrio em tua alma amargurada. Vi apenas porções de sofrimentos, pedaços de angústia esterilizada, de recordações, tristonhos e lágrimas. Vi-te e ri-me, não de ti, ri-me da estultícia do cérebro desequilibrado do asno humano, com seu volumoso e pesado arquivo de baboseiras. Cansado de lamúrias de Chico Xavier, o remetente da carta recomendava o bom humor como arma. Convence-te de que se comete um ato desabozoado, uma inaqualível imprudência em chorar totalmente e derreter-se inútil, abandona essa exótica preocupação aos mais claros do que tu, falando para não chorar. Ri-se ao mundo de nós, ríamos deles. Achincalemos seus arremedos aos gorilas e titularizemos as suas intuições onde predominam a bandeireira e com seus pulos de quebra-cego, traduzamos a admiração que tudo isso nos desperta com um riso bom que sempre apavorou os chinos insuficientes. O recado tinha assinatura de Issa de Queiroz. O escritor, ele dava mostra não só de sarcasmo, como também de boas doses de informação sobre a polêmica do Parnaso no pós-tudo. Após listar séries de teorias usadas para os críticos para decifrar o enigma Chico Xavier, essa aqui é uma das palavras que estavam denominando Chico Xavier. Consciência, mediunidade, psicopatia, loucura, simulação, anormalidade, fenômeno, estupidez, espiritomania. O autor invisível não existiu e voltou à boa e velha ironia. Vai continuando até que ele receita a enxovia ou o manicômio. No cárcere ou no sanatório, alcançarás um período de repouso. Então, o que ele está dizendo? Desde que fale mal, dá risada. Se tu vai preso, tu vai descansar. Se tu vai no manicômio, vai descansar. Tudo isso, cuidado de falar, aí que vem o pulo da gaita, o porquê. Vamos ver até onde o tempo nos permite. Numa noite, uma jovem aproximou-se dele e tinha uma jovem ali no centro e estava com dores muito na cabeça, na enxaqueca. Daí ela queria saber a cura, né? Daí ela foi lá, tomou uns passes e viu que o Bezerra de Menezes começou a tirar um fluido dentro do ouvido dela, enquanto estava fazendo. Tal mulher, a explicação, tinha tido uma violência muito forte com o marido e quase foi agredida por ele com uma bofetada. O golpe foi evitado, mas o marido atingiu vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos negativos que invadiram seu aparelho auditivo, causando a enxaqueca. Logo que a reunião começou, o doutor Bezerra colocou a mão e tirou o ouvido. Então, às vezes, a gente não percebe, mas se tem duas pessoas discutindo muito, essa aqui está discutindo e a outra está discutindo, são duas energias ruins, vai somar. E não tem como, vai pegar em ti. Então, essa mulher acabou pegando nela, dando como enxaqueca. Talvez não foi só naquela noite, talvez foi em vários dias, vários tempos, e aquilo acaba pegando o nosso espírito. Por isso que a gente tem que ter tudo que o Chico Xavier falou, tomar água da paz, não se irritar, ter calma. O cuidado com as palavras não era mera formalidade, nem prova de educação, tinha fins preventivos quase terapêuticos. O uso da expressão agressivos era mal perigoso. Um dia Chico estava esfavorido em direção à fazenda modelo, quando foi chamado por uma vizinha. Desde as vésperas ela tentava. Aqui o Chico estava indo em direção ao trabalho e ele estava atrasado, aquela coisa de ser atrasado.
Então ele já tinha prometido para uma vizinha que ia passar lá, ia dar o diagnóstico do Chico Xavier, tirar uma dúvida. Só que quando ele passou, ele estava com pressa, então ele correu e falou, mas depois de meio-dia eu passo aqui e vou te tirar a dúvida. E foi. Daí a voz do Emmanuel apareceu, 5 minutos, não vai te atrasar, volte e vai falar com ela. Então o Chico foi lá, tirou as dúvidas e seguiu. Daí mais para frente, a voz do Emmanuel apareceu, olha para trás. Daí da mulher estava saindo os fluidos que estavam beneficiando o Chico, pela essa bondade que ele fez. Porque a mulher falou, gratidão, né? Deus te abençoe. Então a gente tem que cuidar da nossa caridade, o nosso bem, que vai voltar. Daí ainda fala, imagina se essa mulher tinha te falado, vai com Deus, vai com o diabo. Esses fluidos iam vir contigo. Então por isso, a gente tem que cuidar com o que sai da nossa boca. Tá, então, falar de Chico é isso, gente. É um pouquinho lá, é muito assunto, mas já serviu para todos nós, acredito. E vamos aos nossos trabalhos. E gratidão a todos aí.